Então, eu queria falar com os irmãos sobre a oração coletiva, ela ser vertical e não horizontal. O que é isso? A gente precisa estar ensinando as pessoas a ir direto ao ponto. Nós não precisamos, com Deus, fazer nenhum tipo de rodeio. A gente pode ir direto no ponto. Uma coisa que Deus não gostava dos fariseus e dos saduceus, que ele falou para os seus discípulos, só não faça que nem eles que ficam em pé nas praças, nas esquinas, querendo ser vistos pelos homens, porque eles não oravam a Deus, eles oravam aos homens. Por exemplo, Senhor, obrigado porque o Senhor sempre me abençoa muito, obrigado porque o Senhor faz comigo coisas que eu nunca vi o Senhor fazer com outras pessoas. Então, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe eles da mesma forma que o Senhor está me abençoando. Ou seja, isso não é o tipo de oração vertical, isso é o tipo de oração horizontal. Deus, obrigado porque o Senhor me concedeu 10 salários mínimos da minha aposentadoria, e eu sei que o Senhor não concede isso para outras pessoas, mas para mim o Senhor fez. É o tipo de informação desnecessária. Isso é uma coisa que você está falando para as pessoas e não para Deus. Então, oração não é horizontal, oração é vertical. Nós participamos da verticalidade, né, daquele momento onde a pessoa está falando com Deus. Então, a gente precisa lembrar que Deus, ele habita nos céus, ele está nos céus. Então ele vê todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Não existe nada que não seja claro para Deus. Jesus fala assim: olha, antes de vocês abrirem a sua boca, o vosso Pai Celeste já sabe o que você necessita. Então Jesus está falando assim, ó, não perde tempo com algumas coisas, não. Vá direto, seja direto ao ponto, né? Então, assim, Deus nas suas manifestações, ele era sempre muito direto, apesar de muita glória, mas quando ele terminava de fazer qualquer coisa, ele subia. Terminou, não tem mais assunto, ele subia. É assim que ele se manifestou na história, que a gente vê na Bíblia. Deus é sempre muito direto e a gente precisa aprender a ser direto. Aqui no nosso ambiente de sala virtual, eu acho muito interessante que tem um irmão que ele tem esse costume de fazer uma coisa que como que eu posso falar assim, que é o correto a fazer. O Jô, ele fala assim, meus irmãos, eu queria falar para vocês antes de orar que eu estou sentindo tal coisa, baseado em tal versículo. Aí ele ora. Isso não é errado, isso é ótimo, isso é muito bom. E é importante a gente lembrar também, pontuar, que a gente tem um poeta, né? O poeta Claudinho, né? É diferente do que eu estou dizendo. Claudinho tem uma maneira de poetizar diante de Deus que nos envolve junto na oração dele, né, Claudinho? Então, isso é uma coisa muito preciosa. A gente tem várias coisas aqui muito boas, né? A gente já escutou, por exemplo, o Rui fazer essa pausa antes de começar a orar, falar do peso, falar o que está acontecendo e ir no ponto. Então, é muito importante a gente compreender essa dinâmica, porque a oração vertical, a oração coletiva, ela é dinâmica. E falando um pouquinho mais agora, né, o segundo ponto que eu queria falar sobre esse aspecto da dinâmica da oração coletiva, acho que vale a pena citar também, antes de entrar nesse outro ponto, é que Eclesiastes 5:2 fala assim, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus. Aliás, diante de Deus. Ponto. O versículo termina aqui. Por que a gente não precisa se precipitar? Porque Deus está nos céus. Então, isso
é algo que a gente precisa observar e guardar. A gente pode ser direto ao ponto, a gente pode bater no ponto. E nesse aspecto de ir direto ao ponto, é onde a gente fala sobre essa insistência de bater no prego, bater no prego, bater no prego. E sobre esse aspecto ainda de bater no prego, eu queria falar um segundo aspecto, que é a oração de apoio. Às vezes, aqui no nosso meio, isso acontece várias vezes, e em outros ambientes isso também é comum acontecer, quando alguém às vezes faz uma oração muito ungida, a gente fica às vezes meio assim, meu Deus, como continuar essa oração, como dar sequência, porque foi tão ungido aquele momento. Então, assim, é muito importante a gente compreender esse aspecto da oração de apoio. Nós aprendemos a falar amém. Na nossa interpretação, na maneira que a gente trata o amém, a gente sabe que amém é assim seja. E aqui nesse grupo tem acontecido algo muito bacana, que é no chat. No chat. Eu não sei quantos, na realidade, aqui conseguem visualizar o chat, mas muitas orações de apoio, aquela oração que foi feita, elas têm sido escritas no chat. Isso é muito bom. Eu não quero dizer que tem que parar, não. Eu só quero dizer que a gente pode fazer isso no chat e pode fazer isso para todo mundo ouvir. E isso vai ser muito importante nesse aspecto de bater no prego. E aí você pode, às vezes, abrir seu microfone e falar: sim, Senhor, eu creio nisso. Sim, Senhor, eu concordo com isso. Sim, Senhor, eu quero ver isso acontecer. Isso faz parte da oração de apoio. A pessoa orou, ela foi até determinado ponto, não significa que já orou tudo, já tocou em tudo. Não. A gente pode abrir o microfone, não precisa orar, talvez na mesma proporção que outra pessoa orou, mas fazer declarações de apoio àquela oração que nos tocou. Você foi tocado em algo naquela oração? Sim, Senhor, eu creio nisso. Sim, Senhor, faz isso. Isso é muito importante nesse ambiente de oração coletiva. O irmão Gordon Lindsay, ele faz uma aplicação, né? Ele fala assim, a palavra amém, ela tem origem no hebraico, e ele coloca que no hebraico é amã, com N no final, que quer dizer creio. Então, no hebraico, quando a gente fala amém, a gente está falando creio, creio. E aí ele usa uma outra expressão que é ma'amin, no hebraico, que quer dizer eu creio. Então, quando nós falamos amém, nós estamos falando eu creio. Nós estamos falando assim seja, como nós conhecemos, isso é real. Eu não estou trazendo aqui uma nova interpretação, é isso mesmo, assim seja, mas a gente pode falar, eu creio nisso, Senhor, eu concordo com isso, Senhor. E isso é muito importante nessa oração de concordância que nós estamos batendo no prego, ensinando e falando, né? Então, em 2 Coríntios 10, 4, fala: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, através das palavras, através das nossas afirmações diante de Deus, nós estamos destruindo fortalezas, nós estamos avançando no Senhor, nós estamos derrubando pensamentos, né? Porque a oração é nossa arma. Então, a nossa expressão faz parte da nossa arma. Nós expressarmos aquilo que o Senhor aqueceu no nosso coração faz parte da nossa arma. Então, é muito importante esse momento da oração de apoio. Isso é muito relevante dentro da nossa prática de oração coletiva.
I'm driving down